Voltando ao vivo com o Bendita Hora para todo o Brasil, obrigado pela sua audiência, companhia e falando hoje sobre ética e moral. Pessoal, a vida e a história de Noé faz pensar sobre ética e moral, claro, principalmente em algumas passagens bíblicas. Veja essas imagens. Quando chegarem, estarão desesperados e serão muitos. As cobras virão também? Tudo que rasteja, tudo que anda. Lembra-te, Noé. Ele te escolheu por algum motivo. Peguem a arca! A escolha está em tuas mãos, Noé. Começou. Pois é, trazendo então as Sagradas Escrituras, a Bíblia para a nossa realidade, eu vou perguntar agora para o Luciano a seguinte questão. A gente vê, Luciano, na Bíblia, né, Gênesis, o Antigo Testamento está lotado de casos de incestos, nós vemos incestos, né, casos também de Caim, o caso de Caim e Abel, a gente vê casamentos entre primos. Nessa época, a moral era diferente e a ética não era diferente? Acho que essa é uma pergunta que as pessoas fazem, porque eu acredito que a moral era, a ética não. É isso. Existem princípios e valores que são imutáveis, eles estão na Terra desde que Deus criou o homem e colocou aqui para governá-la. Esses princípios, eles não mudam com o tempo. Agora, existem alguns padrões que sim. Jesus, por exemplo, é o personagem que mudou a moral no mundo, ele mudou normas no mundo. Ele mudou regras, ele mudou a moral e a ética do mundo. Porque antes era olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus e diz, olha, se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Quando foi dito que tem que amar, Jesus disse, olha, não é só amar. Você tem que realmente mostrar que você ama a Deus com as suas práticas, mostrando para o próximo. Todas as regras que estão estabelecidas na Bíblia, elas obedecem, sim, a algumas questões para as convenções sociais. Por exemplo, quando Moisés libertou o povo do Egito, a lei foi tão severa porque ele estava tirando de lá uma nação de presidiários. Você imagine uma das piores penitenciárias que você possa ter acesso a conhecer e pense quase 3 milhões de detentos saírem em bando para irem ao deserto e conquistarem uma terra prometida. Se as normas não forem muito bem estabelecidas e as sanções para quebrar essas normas não ficarem muito bem claras, vão se exterminar, não vão conseguir alcançar um objetivo. O vídeo que nós vimos aqui da história de Noé é um caso clássico de pessoas que quebraram as normas da vida estabelecidas e atraíram o dilúvio. E como diz o texto, Noé era um homem justo no seu tempo. E ele era um homem que agradava a Deus, porque a terra estava corrompida e cheia de violência. Então, a violência, ela é uma prática que afronta a moral, afronta a ética, quando ela é usada contra inocentes. Sim. Agora, a Bíblia, ela usa a força do Estado, ela coloca a autoridade aos juízes, aos reis, aqueles que detinham o poder de manter a ordem social, atribuem a eles o uso desta violência àqueles que quebram a norma. Quando nós vemos práticas morais, de questões de relacionamento sexual ou casamento Sim. entre pessoas da mesma família, isso é uma prática que a própria vida foi coibindo.
Porque como a vida é divina e a moral também vem dele, ele não vai colocar a moral, Deus não coloca a sua moral contra a vida. Sim. Não, a moral de Deus serve à vida, porque a vida é divina. Então ele cria a moral que sirva à vida. E quando ele estabelece que chegou um ponto em que isso não tem mais como prática, o que ele faz? Essa moral não serve mais à vida. E como é que isso aconteceu? Com a proibição dos casos de família. Que na época não haveria como você estabelecer uma civilização sem consentir no casamento entre pessoas que eram da família. Sim. O que para nós não é mais uma realidade. Claro. Então, a ética e a moral podem mudar, sim, em vários aspectos elas mudam. Agora, existem princípios basilares que, enquanto o homem estiver na terra, não irão mudar. E aquilo que Jesus estabeleceu como moral e como ética, isso permanece até ele voltar. Depois que ele retornar, aí nós vamos ver uma nova ética e uma nova moral. Mas aí é no padrão celestial e não terreno. Isso, e inclusive, Luciano, nós temos uma pergunta que está preparada para você e eu também estou curioso para saber qual é. Vamos ver juntos. O conceito de ética e moral pode ter a ver com o senso de justiça ou apontar o erro do próximo? Luciano, e aí? Bem, apontar o erro do próximo é algo que está na humanidade desde que saíram do Éden. Aliás, antes de sair já a culpa foi antes de sair, o homem acusou Deus. Tá? Lá no capítulo 3 do Gênesis. Adão, quem é que disse que tu estava nu? Por acaso tu comeste do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, coisa para ti não comer? Senhor, a mulher que tu me deste. Sim, acusou. Ou seja, a culpa é tua e dela. Eu só comi a fruta. Tá? Mulher, o que foi que tu fez? A serpente. Então, a terceirização, acusar o erro de alguém, isso está na natureza humana desde o princípio. Tá? A questão principal é a seguinte: eu tenho que ter um senso de justiça, de valor. Sim, o que é o senso de justiça? É o certo e o errado. E é o saber que para cada ação que eu tenho há uma consequência. Um dos conceitos que eu mais gosto de usar sobre justiça é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você faz, retorna para você. Não vai ficar sem um retorno. Então, quando você tem um senso de justiça, você tem a noção de causa e consequência. O que é que essa pessoa está fazendo e o que isso vai se transformar. O que é que eu estou fazendo e que resultado isso vai atrair para a minha vida. Isso sim. Por quê? Porque isso, na verdade, o senso de justiça é uma interpretação da moral. Porque se a moral ela é um conjunto de regras e normas, eu sei que se eu firo a regra, tem uma sanção que vem a mim por ferir essa norma. Se eu faço a obediência à norma, eu também tenho o benefício da norma. Porque a verdade é a seguinte, que aqueles que não querem mais saber da moral tentam apagar e mudar na história. Mas nós temos direitos se cumprirmos deveres. Com certeza. Eu não tenho direitos isentos de deveres. Não. Os direitos são para quem cumpre deveres. Então, se você trabalha, você tem o direito de receber seu salário. Claro. Se você cumpre as normas, você tem o direito de conviver em sociedade. Esse é o princípio basilar. Luciano. Então, o senso de justiça é eu saber que eu, fazendo o que é certo, o certo vem para mim. É exatamente isso. Nós falamos agora, né, sobre o mundo bíblico, mas eu queria fazer uma pergunta relacionada ao tempo atual. Algo que às vezes acontece, a gente fica escandalizado. Então, é o seguinte, na última cerimônia do Oscar, nós presenciamos uma cena forte. O astro do cinema, Will Smith, deu um tapa no ator e comediante Chris Rock, após este fazer uma piada de extremo mau gosto com a esposa do Will. Luciano, nesse episódio, nós tivemos uma atitude antiética ou imoral? O que a gente pode dizer sobre esse acontecido?
Eu creio que os dois não foram felizes É. naquilo que fizeram. Uhum. Porque o erro de um não justifica o erro do outro. Sim, E verdade. quando você precisa se posicionar pelo menos errado, logo você vai estar apoiando um erro. Porque toda vez que eu avalio uma situação em que o meio pelo qual eu reajo, ele vai atrair pessoas que apoiam, que não apoiam. Se eu for olhar o que o Will Smith fez, como um aspecto assim de marido, um Sim. homem que defende a mulher, que age, tá, ok. Mas ele também como um astro, uma celebridade, ele também é referência. É. E uma referência, ser um exemplo de uma pessoa que reage com uma agressão, não é algo bom. Sem Tá? dúvida. O outro por sua vez, foi extremamente infeliz na colocação. Porque uma coisa é se fazer humor, a outra é você usar pessoas para querer, ainda mais na situação que foi. Então, quando eu tenho que me posicionar pelo lado do menos errado, Uhum. eu estou errado também. Então, por isso que eu procuro não opinar sobre situações como essa, para que eu não fique também do lado em que eu não posso concordar plenamente. É, uma boa. O Luciano é muito sincero, a gente percebeu toda a sinceridade na sua resposta. E agora eu pergunto para todos que estão assistindo: você se considera capaz de responder aos dilemas morais? Veja esse VT. 1. O dilema do trem desgovernado. 5 pessoas estão presas em um trilho de trem. E ele vem vindo na direção delas, descontrolado. Com certeza elas serão atingidas fatalmente. Você tem a chance de alterar o trajeto do trem movendo uma alavanca. E então mandar ele para outro trilho, esse contendo apenas uma pessoa. O que você faz? Deixa o trem seguir o curso e atingir as 5 pessoas? Ou altera o curso dele para que ele atinja apenas uma? 2. O outro dilema do trem desgovernado. Dessa vez só existe um único trilho de trem, e lá vem ele desgovernado de novo. Na frente, de novo, existem 5 pessoas que vão ser atingidas fatalmente pelo trem. Você está do lado do trilho junto com um homem grande usando uma mochila pesada. Se você empurrar esse homem na frente do trem, ele vai ser atingido e o trem vai parar, salvando a vida das 5 pessoas logo à frente. O que você faz? Empurra o homem ou deixa o trem atingir as 5 pessoas? Realmente o caso é complicado. São dilemas que fazem parte aí da nossa, inclusive, imaginação quando a gente faz filosofia. São apresentados casos assim. E eu só quero complementar, Luciano, que eu não sei se você já assistiu esse vídeo. Foi o Luiz Antônio Monteiro quem me recomendou esse filme, O Escarlate e o Negro. É um filme em que nós temos, baseado em fatos reais, um padre abriga judeus dentro do Vaticano para que eles não sejam mortos. Isso em plena Segunda Guerra Mundial. E quando um dos judeus, aliás, uma família, estava sendo escondido na casa de uma mulher, chegam os soldados nazistas e perguntam: existem judeus aqui? E ela disse que não existia. Ela até corria o risco de ser morta. Ela colocou a família dela em risco para proteger os judeus. Aí sempre tem os dois lados, né? Eu considero que ela agiu corretamente por ter salvo aqueles judeus, mas ela colocou também a família dela em risco. É outro ponto para se pensar. E aí? Como responder aos dilemas morais? Bom, quando nós estamos diante de dilemas morais e eu não tenho alternativa, aí sim eu preciso ter o posicionamento que eu estava falando agora há pouco. Entre os erros eu vou pegar o menor, dos males o menor. Sim. Sempre que eu estiver diante de um dilema moral, eu preciso avaliar bem que impacto esse posicionamento que eu tomo, ele vai gerar depois que eu fizer ele. Cada escolha que eu faço, eu tenho que saber para que destino ela me leva. Todo dilema moral que nós vivemos, ele vai acabar nos levando para rumos diferentes. Quando nós lemos, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 46, no versos 9 e 10, lá diz que Deus primeiro ele faz o fim para depois o começo.
Então Deus primeiro sempre ele vai ver o que ele quer como resultado e depois ele vem e toma a decisão de como fazer. Eu primeiro preciso saber que fim esta minha escolha tem, para depois eu vir tomar ela. Então eu tenho que ter a clareza, diante de cada dilema que eu enfrentar, para onde ele estará me levando. E tenho que tomar uma decisão. Porque quando eu não tomo uma decisão, alguém a toma por mim. E aquele que a toma por mim não irá fazer baseado naquilo que eu tenho ou espero como realidade de vida, mas aquilo como ele vê. E aí eu estou vivendo uma escolha futura de outra pessoa, e não a minha. Muito bem. Grandes pessoas tomam grandes decisões. Sim. Então, se você está vivendo um dilema moral, se você tem que fazer uma escolha na vida, e essa escolha ela é muito grande para você, entenda que quando Deus quer dar crescimento a você, Ele te dá a oportunidade de tomar uma decisão. E decisão que exige renúncia, ou seja, que você está fazendo algo que você não gostaria de fazer, significa que você tem maturidade para liderar e dar direcionamento a pessoas, começando pelo exemplo que dá na sua vida. Então, tome grandes decisões para que você seja visto como uma grande pessoa. Maravilha. Inclusive, agora eu convido a assistirmos o que viraliza na internet. A internet é uma realidade que chegou para ficar. E a gente, então, vai agora acompanhar o que está viralizando sobre as diferenças entre moral e ética. Vamos ver. A melhor definição que eu vi de ética na vida, ela é tão simples que chega a assustar. Ética é obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o coletivo sobre o individual. Aliás, ética é um dos poucos valores universais. Ou você é ético aqui e será no Japão ou na Inglaterra, ou você não é ético em lugar nenhum. É diferente de moral. Moral é algo que é certo ou errado naquele país, dependente da sua cultura. Na Arábia Saudita, se você tiver grana suficiente e paciência suficiente para ter 6 sogras, você pode ter 6 mulheres. Experimenta arrumar uma segunda mulher aqui no Brasil. Moralmente aqui é complicado. Moralmente, entendeu? Sim. Isso é moral. Quando você pergunta se algo é certo ou errado, é moral. Se você pergunta se algo é bom ou é mal, é ética. Concorda, Luciano? Concordo sim. A exceção que na Arábia Saudita pode ter 6 mulheres, não pode, é 4. 4 só. 4. Bom, 2 a menos. Mas tem que, se no caso se escolher, vai ter as 4 sogras, ele está avisando. Isso aí. Mas é interessante. Mas sim, ele fala muito bem o conceito prático de ética e moral. Ele é muito claro na abordagem e dá para entender bem aquilo que nós estamos falando, porque você é o que é em qualquer lugar do mundo. Isso. Então, se eu tenho uma moral cristã, Sim. Eu sou cristão aqui, na Inglaterra, no Japão, na África, aonde eu for, eu sou cristão, porque a minha moral é cristã. Sim. Agora, se a minha moral ela depende das crenças por onde eu vou, então cada lugar que eu ando, ela muda. E se eu ando em um lugar onde não há fé, não há crença, então eu não tenho cristianismo. Luciano. Eu preciso entender qual é a minha moral. Nós que temos a moral cristã, nós temos um padrão e um comportamento cristão independentemente do país que a gente esteja. Eu já viajei em inúmeros países, tive a oportunidade de encontrar com diversas culturas, religiões, práticas, das mais diversas. Não precisa nem sair do país, é só você visitar os diversos estados que nós temos aqui com culturas completamente diferentes, gastronomia diferente, hábitos diferentes. Mas se você tem um padrão estabelecido na Bíblia como a norma divina para o homem governar na terra, aonde você estiver, você se comunica com quem tem a moral e a ética cristã. Agora, Luciano, uma das dúvidas, quando nós, enquanto seminaristas, estudávamos, né? Eu lembro que os meus colegas tinham muita dificuldade de entender, eu acho que vale muito a pena perguntar. Qual que é a diferença de imoral e amoral?
Porque esse prefixo aí muda o sentido da palavra, né? O imoral é aquele que ele sabe a norma e vai contra ela. Ele pega o desregramento como uma prática de vida. Sim. E o amoral, ele não sabe a regra. Então ele vive sem saber que está errado e que aquilo choca ou aquilo não pode, porque ele não tem o conhecimento ou a informação. Enquanto que o imoral sabe que aquilo é errado, que aquilo não se faz, mas ele escolhe a prática errada como uma conduta de vida. Sem dúvida. Agora, a ética é um conceito universal, né? A gente viu que tem essa atitude mais ampla. Você acredita, Luciano, que a sociedade como um todo, com a globalização, com tudo que está acontecendo, guerras, pandemia, você acredita que a sociedade está passando por uma crise ética? Sim. A sociedade vive uma crise ética Já faz tempo, né? há séculos, milênios. Porque se a sociedade não estivesse vivendo uma crise ética, o homem já havia resolvido os problemas que estão na Terra. Sim. Ele teria matado, por exemplo, o problema da fome, não teria mais. A pobreza teria sido erradicada. A qualidade de vida seria um padrão para todos os povos. Por quê? Porque não há uma crise ética. A prática da norma, e todo mundo quer fazer o bem, sabe que fazer o bem é o certo. Todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas não faz porque o outro não faz, ou porque não precisa fazer tanto, ou porque isso não vai ser bem usado, e etc. Então, todo mundo sabe o que precisa fazer, mas não fazem. Esse ponto é que deve ser observado. Se você fizer aquilo que você sabe que é o certo fazer, o apóstolo Paulo diz isso em Romanos 14, 22, que a pessoa que faz aquilo que ela diz que é o certo fazer, que ela não é reprovada nisso, ou seja, ela não é condenada por algo que ela diz que é o certo e ela está fazendo errado. Ela é aprovada naquilo que ela diz ser o certo, porque ela vive, ela faz o que diz. Ela não é daquele grupo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ela pode fazer o que eu digo porque eu faço o que eu digo. A pessoa que faz o que diz, ou seja, ela obedece às normas que diz professar, ela é feliz. Toda pessoa que não faz aquilo que diz ser o certo, não consegue ser feliz nessa área da vida. Então, quando você dá um conselho para alguém, quando você diz para alguém o que é o certo a ser feito, com certeza a vida irá promover a você um evento para que você prove na sua vida que você faz aquilo que você está instruindo os outros a fazer. Eu quero aproveitar, o nosso tempo está quase acabando, mas eu não posso deixar de perguntar isso. Pecado. Luciano, o catecismo ensina que para ser configurado pecado são precisos 2 elementos: liberdade para praticar o ato e consciência. Sendo bem esclarecido para o telespectador de uma vez por todas, se faltar um desses elementos, ou a liberdade ou a consciência, não é configurado pecado ou ainda assim é? Voltando à pergunta que você me fez sobre imoral e amoral. Tá? O imoral, ele, usando uma linguagem jurídica, ele cometeria um crime doloso, com intenção de fazer. Sim. O amoral, culposo, ele cometeu um delito, mas sem intenção. Jesus, ele ensina, quando perguntaram para ele, assim, sobre consequências de condenação, e Jesus disse: aquele que erra sabendo será condenado com muitos açoites. Aquele que erra sem saber será condenado ou castigado com poucos açoites. Então, quando você junta os 2 elementos, você tem uma consequência maior do que aquela que você erra sem saber que está errando ou sem conjugar os 2 elementos. De qualquer maneira, a ignorância não é álibi. Ainda mais em um tempo que nós estamos vivendo hoje, em que o poder de informação e a capacidade de ser instruído, ela está alcançando a Terra. Ninguém pode usar a ignorância como desculpa, porque o dever de ser instruído naquilo que você professa é basilar para qualquer pessoa. Então, se eu creio em Deus, eu preciso saber o que é que Deus quer de mim e o que eu devo fazer para agradar a Ele, ou o que eu não posso fazer porque desagrada a Ele. Isso são regras básicas. Então, de alguma maneira, a consequência vem. Uma maior, outra menor, mas ela vai chegar.
Eu queria só complementar, lembrando do primeiro assunto que o teólogo Joseph Ratzinger, quando se tornou Papa Bento XVI, falou ao mundo. Nós vivemos uma ditadura do relativismo. Alguns valores são inegociáveis, mas as pessoas tentam se convencer, com falsa ilusão, de que isso é negociável, é relativo. Não. Bento XVI, com o brilhante teólogo, para mim o maior teólogo que nós temos, graças a Deus vivo, é aquele que vem dizer algumas coisas são, como você disse, Luciano, basilares, imutáveis, são inegociáveis. Eu quero agradecer a sua presença conosco nesta tarde, ensinando, partilhando, incentivando, e agradecer a você, telespectador, que ficou com a gente. Luciano, última coisa, quem quiser entrar em contato com você, pode seguir no YouTube, né? Luciano Stein Oficial, não é isso? Isso, YouTube, Instagram. Do Instagram é o que a gente mais Stein responde às Oficial. pessoas que estão ali e sempre posta mais. O YouTube também tem, mas o Instagram é o canal mais direto para aqueles que querem seguir, acompanhar, interagir. E tem um link lá na bio, um Linktree, para quem quiser ouvir mais a respeito, está lá disponível. Tenho certeza que muita gente vai procurar, dado o seu brilhantismo. Eu agradeço muito sua audiência, agradeço ao Luciano e a gente encerra agora com o clipe da música Na Moral, do grupo Jota Quest.